Agora me diz uma coisa aqui. Por que você saiu da Rede Globo? Foi por causa de que você ia ser a principal protagonista e aí aconteceu? Não por Eu tava lendo aqui, causa- não entendi nada. O negócio da Giovanna Eu Antonelli. já estava quase 20 anos na Globo, O que né? aconteceu? E aí eu estava na época fazendo The Voice, eu estava apresentando The Voice. E eu estava indo para. Eu já tinha feito 2 temporadas do The Voice, eu ia para uma 3ª temporada e meu contrato longo ainda. E surgiu esse convite para eu fazer essa novela. O Walter Negrão me ligou. Eu não conhecia o Walter ainda, ele me chamou para uma conversa em São Paulo, eu fui. E aí ele falou que tinha desenvolvido esse projeto, que ele estudou tudo sobre a minha vida. E que eu passei, há 4 anos antes, eu passei por ele na Projac, na praça de alimentação. Falei muito obrigado para ele, dei um abraço e entrei pro banheiro. E que ele não sabia por quê, que a gente não se conhecia, mas que foi num momento muito oportuno, importante para ele, naquele momento, e que desde então que ele botou na cabeça de que ele ia fazer uma novela para mim. Uau. 4 anos se passaram, ele pesquisou tudo da minha vida. Ele até me perguntou, e eu fiquei esses 4 anos sem saber por que você fez isso. Eu falei, Walter, eu vou ser muito sincera, eu acho que eu te confundi com alguém, porque eu... Ele fez uma história da sua vida, não foi isso? Mas ela Baseado na- falou, ela chegou pra ele e falou, muito obrigado. Dei um Mas ela abraço. não sabia quem era, ela achou que fosse A outra praça de alimentação. pessoa. Passaram-se 4 anos. Só que eu cheguei num momento que pra ele foi importante. Eu não sei o que estava se passando com ele no momento, mas aquilo ter acontecido naquele momento foi muito significativo pra ele. E ele ficou com aquilo na cabeça e quis retribuir, escrevendo uma novela pra mim, estudou minha vida. E quis saber por quê. Eu falei a verdade pra ele. Eu falei, olha, eu acho que eu não sabia nem como você era fisicamente. Eu acho que eu te confundi com alguém. E ele agradeceu. Ele botou isso na novela, né? Ele botou isso na novela. Não, e aí ele super me agradeceu, assim, a minha sinceridade. Porque o autor... Ele estava, inclusive, com a pesquisadora dele do lado. E ela falou, pô, nossa, acho que ele sabia que isso era uma possibilidade, que ele não gostaria que tivesse sido isso, mas tudo bem. Ele até achou que fosse, porque na época eu era noiva do português, do Ricardo Pereira. E ele que trouxe o Ricardo, porque ele fazia a novela... Escrevi a novela que o Ricardo foi protagonista. Então ele achou até que eu estava agradecendo por ele ter trazido o Ricardo. Entendi. E não era nada disso. E aí ele ficou com esse compromisso de escrever a novela e ele escreveu um personagem que surfava, porque ele viu que eu surfava. Um personagem que fez desenho industrial, porque ele viu que eu era formada em desenho industrial. Na PUC, não sei o quê. E ele foi escrevendo que a história de família italiana com japonesa, que ele sabia que eu era descendente italiano com japonês. Ele escreveu, pesquisou a minha vida na internet. Escreveu a novela pra mim, eu fiquei muito lisonjeada. Eu lembro que na época ele deixou até eu escolher para o meu par romântico entre o Bruninho Gagliasso e o Caio Castro. Ele falou, escolhe quem você quer dos dois. Olha. Eu Quem tu até preferiu? escolhi o Bruno na época, porque eu falei, acho que o Bruno tem mais a minha idade. A gente tem o mesmo empresário, eu conheço o Bruno, assim. Tenho um maior carinho pelo Caio, mas eu acho que eu tenho mais proximidade com o Bruno. Ia ficar mais então, confortável. assim, tanto faz, quem vocês quiserem, mas... se Deu for pra preferência escolher, eu acho pro- que pela minha idade, Entendi. o Bruno estaria mais próximo, assim. Porque eu sou bem mais velha que o Caio, né? E aí, tudo bem, passou a história, eu comecei a preparação. Pintei o cabelo de louro. Eles falaram que não queriam dublê. Fui pra Costa Rica, fiz aula de surf pra não precisar de dublê, assim. Fiquei realmente boa no surf pra realmente não precisar. Fui fazendo tudo, assim. Você já surfava, já? Já surfava, mas ficou não pra fera segurar agora. uma Aham. novela, qualquer coisa, cena, faz aí, Sim. performance. Era a tua vida, né, bicho? Então eu falei, Tudo pra ser baseado- dublê, eu falei, vamos embora. E assim, eu nunca tinha protagonizado uma novela na Globo. Pô, era grande chance, né? Era a minha grande oportunidade. Cheguei a conversar com o Boninho, assim, porque ele tinha, né, me chamado pro The Voice. E falei, agradeci muito a ele a oportunidade, mas que... A novela era melhor. Era novela, assim, e assim, não era uma qualquer novela, era uma novela da história da minha vida. Tinha toda uma questão com o Walter. E, assim, a gratidão que eu tinha por essa oportunidade que ele estava tendo, tão carinhosa, de escrever a minha história. E aí, na época, até o Boninho ficou um pouco chateado, porque ele estava contando comigo e tal. E ele falou, você tem que escolher, você quer ser apresentadora ou atriz, não sei o quê. Eu falei, olha, Boninho, eu tenho uma paixão profunda, assim, por você e pelo projeto, mas eu não posso, é a história da minha vida, não sei o quê. E aí comecei, e aí na hora de começar tudo, né, o Léo Nogueira, que era o diretor na época, me chamou para conversar e falou, Dani, olha só, você não vai ser a protagonista, porque a gente quer lançar uma menina mais jovem.
Falei, Léo, tudo bem. Eu não vou ficar... Tudo bem, se vocês acham que é o momento de eu lançar uma atriz mais jovem, tudo bem. Ele falou, não, a gente tá dividindo esse personagem, reescrevendo o roteiro. A gente vai dividir o personagem, você vai ser a prima da protagonista, vai estar ali no núcleo todo, mas o foco vai ser... Porque a gente precisa de uma menina mais nova. Eu falei, não tem problema nenhum. Tô fazendo essa novela com o maior carinho pro Walter. Não faço questão de ser a protagonista aqui. Adoraria, mas se não vai dar, tudo bem, não tem problema nenhum. Seguimos. Aí, o primeiro dia de leitura. Tivemos o primeiro dia de leitura com o elenco todo. E a protagonista era a Giovana. A Antonelli tinha sido escolhida para ser, que é a esposa do Léo, né? É a esposa Ela dele. era mais jovem que você, Não, mais época? velha. Não, mais velha. Então, mas ele não falou que ia ser mais Falou, jovem? é. Mas veio a esposa, quem sou eu para reclamar, né? Vai falar não? Ah, tá. Não, agora... Se eles acharam por alguma razão que não cabe a mim, né, dentro de produção, de que a Giovana seria... Porque a personagem era uma japonesa. Inclusive, reescreveram a história para explicar que ela era uma adotada. Para justificar, porque ela nem oriental era. Então, como é que vai contar a história de uma japonesa? que não- Quando ela não japonesa, ela usava, inclusive, na novela, kimono, coque, com palito na cabeça e tal. Só que ela não era oriental, né? Então, tudo bem. Aí, tivemos esse primeiro dia de leitura. E cheguei em casa, depois do primeiro dia de leitura, o Léo ligou para mim e falou, Dani, a gente queria te pedir desculpa, foi um erro nosso. Mas você tá muito velha para ser a prima da protagonista. Falei, mas tô velha de novo, Léo? Ele falou, a gente tá escrevendo um terceiro personagem. Eu falei, não precisa. Não precisa. Eu falei, olha, eu não preciso fazer a novela, então eu não faço. Não tem problema nenhum. Ele falou, não, de jeito nenhum. Silvio de Abreu te adora, vamos fazer e tal. Eu falei, não, Léo, eu não tô me sentindo Confortável. bem-vinda, não tô... Acho que eu tô incomodando, não precisa dar um jeito para me colocar. Se não tem lugar, se não dá para fazer, não tem problema nenhum. Estranho, Falei, né? não vou, prefiro não fazer. Aí comecei a ficar chateada, comecei a chorar no telefone. Falei, Léo, desculpa, olha, eu desejo todo sucesso para vocês, sabe? Eu tô quase 20 anos na Globo. Eu nunca me senti num projeto aqui na casa, nenhum dos que eu fiz, que eu não estava sendo bem-vinda, que eu estava incomodando. Então, eu não quero fazer. Prefiro não fazer a novela e toda a felicidade do mundo aí para vocês e tal. E desliguei o telefone, eu ainda tinha mais um ano de contrato com a casa. E fiquei assim, bom, agora, será que eu ligo pro Boninho e volto pro The Voice? O que eu vou fazer, né? E eu falei, quer saber? Eu tô aqui até agora, tantos anos, e já fiz tantas coisas, tantas novelas, das 7, das 6, das 9. Apresentei para um monte, todos os programas que você podia imaginar na Globo, todas as coberturas de show ao vivo. Já tive, né? Tô há 15, Dança no Gelo, né? Você tirou o segundo lugar do Dança no Gelo. Dança no não Gelo, foi? já apresentei programa no Faustão, já tive quadro lá no Fausto, já tive Você tudo. fez uma que carreira bem bonita, cara. Tudo de atriz e apresentadora, dentro da Rede Globo e dentro do Multishow, que eu já estava há 17 anos no Multishow Ela já. fez aquele Multishow, programa. então, A né? tribo, né? Fez tribo, não Fiz fez? tribos, pé no chão, tive programa diário, programa de auditório, tive tudo que podia imaginar, assim, já tinha tido no Multishow também. E falei, agora eu vou fazer o quê? Eu tô numa idade que eu tenho muitas outras coisas que eu gostaria de fazer, né? Eu já tinha dirigido um curta-metragem, que eu lembro que até nossa segunda fase de Malhação, eles foram super legais, me liberaram 2 semanas para rodar esse filme, porque era o meu primeiro filme que eu estava dirigindo. Eu tinha ido estudar direção e, né, filmmaking lá nos Estados Unidos, no New York Film Academy, estava querendo dirigir, já escrevendo roteiro, minhas coisas. Eu falei, quer saber? Eu vou largar tudo agora. Se eu não for agora para os Estados Unidos tentar uma coisa lá fora, também daqui a pouco vai ser tarde. Eu vou fazer o quê? Vou ficar até 60 anos aqui fazendo novela? E sempre uma ponta ou outra, sempre preenchendo um lugar, né? Porque os personagens todos que eu peguei em novela, que eram os bons personagens, não começaram como grandes personagens. Eles começavam como uma ponta, porque eu batia em produção, faltava 3 meses para acabar uma novela. Eu ia lá nas produções e falava, qual é a próxima? Não, Dani, não tem nada aqui para você. Falei, não, tem. O que tem? Assim, não, é personagem pequeno, secretária, participa. Falei, pode ser esse aí, me dá esse aí. Não, Dani, todo mundo já te conhece. Falei, pode ser esse, não precisa ser um grande. Me dá esse papel aí, tá bom, vou fazer. E aí eu ia acrescentando, mudando o texto, acrescentando o caco. Quando eu via, o autor mesmo ia aumentando. E às vezes eu protagonizava uma novela da metade pro final, sem ser a protagonista, mas ganhando cena, né? Foi como aconteceu em Malhação, como aconteceu
em Bang Bang, como aconteceu em Viver a Vida, foram novelas que foram... Eu fui crescendo ao longo do... Foi conquistando do teu jeito, né? no processo. Dá um gosto melhor, né? Até. E falei, caramba, nenhum papel que eu fiz aqui até hoje foi pensado para mim. Era para uma japonesa, sempre eu entrei, aí montava um núcleo porque era eu que estava no papel. Então, me parece que eu estou sempre pegando o que sobra e fazendo aquilo crescer, fazendo acontecer. Assim como os programas do Multishow também. Eram programas que eu entrava, às vezes, tribos mesmas, eu entrei para substituir o Paulinho Vilhena. Ah, é? Que ele tava Mas, saindo. pô, esse filme parecia que foi pra você aquele, né? E Você eu fez tão entrei, bem. mas eu entrava de cabeça. Eu entrava para pesquisar a pauta, para escrever roteiro, para entender como é que É era verdade, lá. quando Entrava pra mergulhar. ela entrava e ela arrebentava no que Pra ela fazer fazia, diferença, entendeu? Então exatamente. Eu falava, eu nunca entrava pra ir ganhava a lá. cena. Então eu levava meu próprio figurino, eu pesquisava o texto, eu reescrevia o texto que ia pro TP antes, eu estudava, pesquisava a pauta, sugeria pautas. Eu ia muito nessa linha, assim, lá dentro. E eu sentia que isso que ia me abrindo oportunidades. Porque senão eu ia lá falar o que eu tinha que falar. E um texto que não tinha nada a ver com o que eu, com o que eu Sim, queria, sim. né? Então eu fui entendendo que funcionava assim. Da mesma forma em novelas. Né? Assim como os programas que eu apresentei, eu começava a ganhar espaço quando eu botava a mão na massa. Era a primeira a chegar, a última a ir embora. Ficava amiga da equipe técnica. Porque depois que você fica amiga da técnica, assim, até as novelas eu reparava que eu entrava num cenário para gravar, eu entrava antes para falar com os meus amigos, eles falavam, Dani, fica naquele canto lá Eles que a te gente defendem. montou a melhor luz ali para não sei o quê. Eles te defendem. Então, é verdade. a equipe te abraça, entendeu? Os atores, eles passam por você. Os diretores passam por você. A equipe técnica, às vezes, você faz várias novelas com a mesma galera. Então, eles são a alma do negócio. Exatamente. Nesse caso da Giovanna Antonelli, porque ela também é uma grande atriz, né? A Giovanna é eu considero ela uma estrela, né? Uma estrela. Grande Você atriz. depois conversou com ela, vocês Eu não, tiveram eu não tinha muita proximidade. Eu não conhecia a Giovanna ainda. Nunca tinha trabalhado com a Giovanna. Não sei particularmente na vida pessoal dela a razão de eu estar incomodando de alguma forma ali no elenco, ou ela, ou o marido, ou seja o que for, ou a equipe. Não sei a razão, né, do que foi, mas entendo que a hora que acabou essa confusão, que eu tomei a decisão de ir para os Estados Unidos, porque foi nesse momento que eu falei, agora eu vou estudar fora. Fui estudar atuação nos Estados Unidos. Né? E foi muito bom para mim, assim, me ajudou muito, porque foi quando eu pude lançar meu filme, foi selecionado lá por uma empresa americana, entrou no cinema nos Estados Unidos. Então eu comecei a ganhar muito prêmio fora. Você ganhou vários prêmios, Muito prêmio foi? como Que diretora, legal. como roteirista. Prêmios que eu ganhava nos prêmios aqui no Brasil, mas eu achava, estão me dando no festival só para eu ir no festival. Depois comecei a escrever nos festivais de cinema fora, quando o filme começou a ganhar fora, né? Mar del Plata, Ué, isso não é pra eu ir, Ladrife né? e tal. Só Eu porque- falei, o filme é bom mesmo e tal. E aí eu comecei a receber esse reconhecimento fora. Eu falei, nossa, como tem oportunidades. Aí fui estudar atuação fora, entendi que o ator funciona muito diferente do Brasil lá fora, né? Eles estudam muito. Aqui, diferente, né? Quando dá férias, o povo vai gastar o dinheiro. Lá eles entram em outro curso, aí estudam, né, dicção, eles mudam, não sei o que. Eles fazem aula de corpo, aula de dança, aula de canto. Aqui, o ator não investe muito, não quer estudar. Ninguém quer ler, a verdade é essa, né? Ninguém quer ler muito. Você escreve roteiro por instinto. Ninguém quer fazer um curso lá fora bom de roteiro para voltar para cá e escrever. São poucas as pessoas que fazem isso. São poucos os diretores que a gente tem hoje no Brasil que vão para os Estados Unidos ou vão para a Índia ou qualquer outro lugar e entender como é que funciona o mercado lá fora, estudar, fazer curso para voltar e trazer aquela tecnologia para cá, para atuar aqui, né? Então, é muito instintivo. Você vai trabalhar na televisão, tudo muito instintivo. Até o teatro, né? Atuação. Você estuda teatro. Mas depois você tem que atuar na TV, que é completamente diferente de você atuar fazer uma novela, é um tipo de atuação, né? Você fazer uma série do cinema é outro tipo de atuação, série é outro tipo de atuação, teatro. Então, todas essas vertentes têm uma forma muito diferente, técnica de trabalhar. Específicas, né? E poucas pessoas querem estudar, né? Aqui as pessoas não têm hábito de leitura, não têm, né? Tem a verdade. preguiça de ler até o roteiro. Os atores leem, às vezes, a sua fala. E nem lê o resto do roteiro para saber como está caminhando. E isso vira, em novela, uma prática muito diária de improvisação. Que na novela você não sabe nem o que vai acontecer com o seu personagem, né? É um trabalho... É muito generoso, porque você tem todo dia cenas novas para fazer, mas é um trabalho mais de improviso, né? Diferente do cinema, que você mergulha, você sabe o início, meio e fim. Uma série que você já leu Também. todos os episódios, você já sabe como é que
é toda a trajetória linha do do seu personagem. personagem, Você pode trabalhar mais profundamente, assim, né? Num longa-metragem, se envolver mais. Até porque as séries hoje, eles matam em 10 dias. Às vezes, um mês você já matou uma série. Então, é tudo... Também já virou uma indústria corrida, assim, para trabalhar. O cinema também, né? Virou, assim, 20 dias. E essa zona, entrar nessa zona de desconforto, sair da vida confortável, né, que eu tinha na Globo, né, desde muito nova, com um salário que você recebe todo mês, trabalhando ou não trabalhando, seu salário está entrando, né? Você tem ali a novela, emenda um trabalho no outro. Eu fiquei quase 10 anos ali fazendo Multishow com a Globo ao mesmo tempo, então... Se eu filmava a novela de segunda a sábado, domingo, 5 da manhã, eu já estava num estúdio no Multishow para sair 6 da tarde. Então, era de domingo. Eu fiquei 10 anos sem ter nem o domingo, sem férias, sem Que nada. loucura. Só uma dúvida. Eram salários à parte? Salários à parte, sendo que na Globo, né, por muitos anos, eu só ganhei meu salário de atriz. Nunca ganhei como apresentadora. Deveriam ser contratos separados, deveriam ser salários separados. Estava assim, né? vigorando de atriz e você trabalhando como apresentadora. Como apresentadora, E na Multishow você tinha um salário à parte. No Multishow era por projeto. Entendi. Cada projeto, agora eu quero o valor do faz o projeto. projeto. Entendi. apresentar.